Então, por exemplo, o que me fez hoje lá a minha resposta no vídeo do Eliseu. Eu tinha ido lá, eu fui pregar num evento, pela misericórdia de Deus, a primeira vez em Santa Catarina. Pregamos no ginásio para 10 mil pessoas, segundo o laudo do bombeiro. Quando acabou o nosso culto, eu estava cansado, porque quem trabalha com culto de libertação sabe que você sai moído. O corpo físico sente, você cansa, você se doa ali. Mesmo cansado, fui lá onde ele estava ministrando, no Bom Samaritano, sentei no altar, fechei meu olhinho, fiquei até o final. Fomos lá no gabinete, outros pastores estavam como testemunha, e ali foi pedido perdão, ele pediu perdão, eu também pedi perdão, e ali estava resolvido. A Luana, a esposa dele, é uma mulher sábia. A gente não tem que também... O problema do ser humano imaturo hoje, que eles têm que criticar o que tem que criticar e não conseguem elogiar o que tem que elogiar. Ela foi totalmente sábia. No final dali foi pedido para tirar uma foto. Por ela, eu tirei. Aí na foto, ele não me abraçou e eu não tinha visto. Não me abraçou. Colocou um texto no Instagram, depois editou o texto. Aí começou a botar, como é que é? A paz instantânea, comunhão processual, aí o pessoal comentando. E ele veio falando muitas coisas no comentário besteira a meu respeito. Inclusive falou... Tem uma foto aí, não tem? Sim, o senhor mandou para cá. Inclusive, posso colocar na olha tela o que aqui? ele falou aí, ó. Ele botou assim, ó. Falando do texto, aí falou, ó. Aí vai dizendo, ó. Aí ele botou, aí veio as condenações. Respondendo sua segunda argumentação, pelos frutos, estou tranquilo. Nunca saí com fanqueira, nunca ataquei pastor. O seu profeta atacou o pastor Silas. Quer dizer, eu nunca ataquei o pastor Silas. Foi o pastor Silas que falou de mim há um tempo atrás. Ele falou não tá. Tem nenhum vídeo. Tem o meu vídeo respondendo para ele com muita educação. Aí ele botou: vende profecia, pois vendeu oração para a tesoureira da nossa igreja. Oração com profecia sem profecia. Então, aprenda uma coisa, Misael. Tem gente que faz fake meu no Instagram, no TikTok, colocando a minha voz, colocando conta da igreja que não existe, que não é nossa, pedindo para arrecadar. Eu duvido alguém. Existem grandes líderes que são admirados até por mim. Por exemplo, o Bispo de Macedo eu admiro ao extremo. Que eu comecei na Universal quando era criança. Tem vídeo dele falando no campo, tem vídeo dele que pegaram. Aprenda uma coisa, as pessoas querem tanto minha cabeça. Se tivesse um vídeo, uma foto, um telefonema, não teriam já exposto? Cadê o telefone que a tesoureira dele recebeu a oração minha pedindo? Cadê o telefone? Cadê o áudio? Cadê? Não tem? Não existe? Porque se eu falei pelo telefone, tem que ter um número. Cadê o meu número? Não existe. Você está entendendo aonde entra a maldade? Entendeu? Tá, agora, desde aquele momento que vocês se encontraram lá no Bom Samaritano, até os militantes lá no Crato, no Ceará, nesse intervalo, aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Se encontraram, conversaram, Não, só trocaram essas WhatsApp? conversinhas, porque ele fica postando o Instagram dele, é só batendo em profecia, se você ver. E ele revoltado, né? Porque eu vou pregar a palavra pro povo. Aí vai retegar a profecia, pessoal. Por exemplo, só para você ter ideia, em vez de ele voltar para o mundo, eu não estou criticando ele. Eu acho que o pastor Eliseu ele tinha que ser professor de seminário, não pastor de igreja. Primeiro que não é pastor, é auxiliar. Então, ele é itinerante, fica pregando. Cadê a palavra itinerância da Bíblia? Aonde é itinerante? Então, o pastor tem que cheirar a ovelha, tem que cuidar de ovelha. Quem são as suas ovelhas? Segundo, Sim. quando ele foi pregar no Crato comigo, eu não sabia. Eu preguei dia depois dele. Se ele volta para o mundo espiritual, Israel, ele consegue ser um impacto muito maior no reino de Deus. Por quê? Pregando para uma multidão. Ganhou 5 almas para Jesus, e não é pela quantidade, porque um vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Mas ganhou 5 almas, fez a pregação e os demônios se manifestaram. Por que eu fico falando de demônios se manifestar? Gente, Jesus é o verbo. É a palavra encarnada. Quando Jesus chega em Gadara, Israel, ele prega primeiro ou ele liberta? É. Ele liberta. A libertação é crucial, porque não adianta, irmão, pregar o diabo. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe mais Bíblia? Pastor Eliseu Rodrigues ou o diabo? Quem é que sabe mais a... Mas é sobre quem sabe mais de Bíblia? Quem sabe mais a Bíblia? O diabo não sabe a Bíblia? Tudo bem. Então Creio vou que falar sim. de novo. Vou perguntar a você. O diabo sabe ou não sabe a Bíblia? Sim, sim. Lucas, capítulo de número 4. Jesus está no deserto. A Bíblia diz que o diabo fala para Jesus assim, ó, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Aos anjos da ordem a teu respeito, para te guardar em todo o teu caminho. Jesus, também está escrito em Deuteronômio
que não tentarás o Senhor teu Deus. Enquanto o diabo está usando a palavra para convencer Jesus de se jogar, Jesus está usando uma palavra para dizer, eu não posso tentar o meu Deus. Então o diabo usa a Bíblia também, tá? O diabo usa. A letra mata, o espírito vivifica. A Bíblia é a maior base da igreja. Eu amo a Bíblia. Eu amo a palavra. Tem livro na terra que eu li mais do que a Bíblia. Então sou apaixonado pela palavra. Mas entendamos que a Bíblia também está no catolicismo. Um padre estuda muito mais tempo para ser padre do que um pastor. A Bíblia está no Alcorão, tem parte de Bíblia no Alcorão. A Bíblia está no Espiritismo. Allan Kardec usou parte de Bíblia. Testemunho de Jeová da Costa e muita gente crente na Bíblia. E, afinal de contas, a letra que é tão poderosa, por que não liberta? Aprenda uma coisa. Eu falo para você de verdade. A religião, quando Jesus chega, a religião já existia. Essênios, fariseus, escribas, saduceus. Inclusive, Jesus ia no templo dos fariseus, lembra que ele jogou os cambistas para fora? O zelo pela casa do meu pai que me consome. Então, no mesmo tempo que Jesus foi expulsou os cambistas, era o tempo que os fariseus iam. E os fariseus não perdiam o culto de Jesus. Então, eu só faço uma pergunta para você. O culto tem o humano e o divino. Cantar bonito na igreja. Caiu, voltou. Ó, pega água para mim. Ah, voltou, agora voltou. Ó, o culto numa igreja, a música, o louvor, bem ensaiado, é humano ou divino? Humano. Uma semana para ensaiar e cantar. Uma palavra bem elaborada, Israel, é humano ou divino? Humana, pode ser humana também. É treinável. A questão é, onde eu fico brigando, não é pelo conhecimento. Que a Bíblia também fala para aquecer na graça, e no conhecimento, a graça também está ali. Ao ponto que, qual foi a faculdade que o Eliseu Rodrigues fez? Fala para mim, eu não tenho condição de fazer uma faculdade lá? Eu não tenho condição de fazer um curso lá, uma faculdade. O conhecimento, você pode estudar. E agora, e a unção? Cura no culto, batismo com o Espírito Santo, libertação de alma. É humano ou divino? É divino. A pergunta é, aí teve um camarada que comentou assim, aí ele pregou, ganhou 5 almas. No culto que eu fui, pessoas foram libertas, expulsaram o demônio, vomitaram sangue. 100 almas, mais de 100 almas se converteram a Jesus. Mais de 100 almas, porque foram libertos. Aí alguém fala assim, é melhor ganhar 5 almas do que 5.000 emocionados. Pelo amor de Deus, pelo emocionalismo. Aqui dentro da igreja tem pessoas que eram bandido e não é mais. Pessoas que eram viciado e largaram o vício. Pessoas que eram prostituta e deixaram de ser. A pessoa é liberta pelo emocionalismo? A pessoa é transformada pelo emocionalismo? Certamente A pessoa não. é curada de um câncer pela emoção? O INCA está lá. Curou o câncer pelo emocionalismo? Tem que aceitar para doer menos, porque Deus ainda fala, Deus ainda faz. Ora, a questão que eu queria só te fazer uma pergunta. Pergunte, pastor. Esse mesmo pastor que fala assim, ó, o Salles não é profeta. Eles validam quem? Quem eles validam? Porque uma coisa eu falo assim, ó, o Israel não é profeta. Mas o ciclano aqui, ó, é um homem de Deus, ele profetiza. Quem eles validam? Não tem um vídeo validando. Pode fazer agora que eu estou falando. Não tem um vídeo validando, só tem um vídeo criminando. Não é! Tá bom. E quem é? Será que você não vê que tem dificuldade de elogiar outras pessoas? De reconhecer outras pessoas que não são do meio dele, que não são do ciclo dele? Você está entendendo a visão? É isso que as pessoas... Mas o que eu não consigo entender é o seguinte, pelo que o senhor está falando aí, talvez não seja isso que o senhor está tentando passar, mas o que dá para entender é que o senhor exige, por exemplo, que em toda pregação, em todo culto, tenha esses sinais divinos. Enquanto que, por exemplo, tem muitos pregadores que pregam... Amigo. Mas se tiver um demônio, sim. Porque se uma pessoa vai estar endemoniada, vai ser endemoniada. Não, mas entenda, o senhor concorda comigo que tem muitos pastores de renome, de nível nacional e internacional, de que pregam 1 hora, 1 hora e meia, e você não tem manifestação de dons, você não tem batismo com o Espírito Santo, demônios se manifestando. É pura e simples a palavra ali. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra do Marco Cristão no início? Pai das luzes, eu te exalto, te glorifico da noite. Muita gente era batizada com o Espírito Santo na ministração da pregação dele. Sim. Eu já vi o pastor Renan Lopes pregar e pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. Eu presenciei. Sim. É unção. A Sulamita. Mas hoje acontece essa situação. Por exemplo, hoje o pastor Marcos Cristiano, quando começa a pregar, ele faz isso também? O anjo que está lá em cima, o anjo que está aqui atrás,
ele tem esse mover divino ou é mais palavra? O Marco Feliciano, quando ele começou, ele fazia mais essas orações. Fazia mais isso. Hoje não faz, hoje eu não vejo ele fazer. Hoje eu não tô acompanhando tanto. Ele perdeu a unção? Dá Não para sei, ver que ele você perdeu. tá falando. Eu não sei, eu tô falando que quando eu acompanhava, eu sou de uma época que eu alugava a fita dele na locadora para ver. Sim, Clamor da sim. Meia-Noite, Quanto Vale um Amigo, Destronando Então, Satanás. eu não estou afirmando que ele perdeu a unção porque não tem mais essas manifestações. Eu estou questionando. Não, O eu fato não de falei não isso. ter isso, o fato de não ter essas manifestações significa que ele não tem mais a unção, que ela agora é mais carnal? Não, a pergunta que não quer se calar é só isso que eu estou falando. Por exemplo, quando o Eliseu pregou no Crato, Sim. foi para o mesmo povo, porque era um congresso, ou seja, diário, foi 14 dias, se eu não me engano. As mesmas pessoas não se manifestaram para ser liberta, significa que já estava com o demônio no culto dele. Ouviram Sim. a palavra inteira e não foram libertas? É isso que eu estou tentando te dizer. E o demônio se manifestou no nosso culto. Vou esperar o culto dele. Jesus, os religiosos falaram para Jesus assim, você expulsa demônio por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus vai responder. Se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido e não subsistirá. Dando aqui uma conotação que demônio não expulsa demônio. Uhum. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado o reino dos céus. Então a pergunta que não quer se calar, é Deus ou não é? Eu particularmente não tenho dúvida. Isso acabou de falar aí. O demônio não expulsa o demônio. Isso é Ao óbvio. ponto que eles já afirmaram assim, eles afirmaram assim, deve ser espírito de adivinha. Qual é a base bíblica para o espírito de adivinha? Vai usar de Atos. Quando Paulo vai expulsar o demônio de uma jovem adivinha que imediatamente ela acabou de adivinhar, fazendo que os seus senhores perdessem o lucro. E depois Paulo vai ser preso junto com Silas. Então, quando havia um espírito de adivinha, Israel, Paulo, uma autoridade levantada por Deus, expulsou o demônio e ela não adivinhou mais. Eu já falei, torno a dizer 1000 vezes. Para pastores que falam que tem um espírito de adivinha, eu dobro o meu joelho aonde tiver que dobrar, bota a mão na minha cabeça, ora com azeite, derrama unção, faça o que quiser. Se eu levantar e não revelar mais, era demônio. Mas se eu levantar e continuar profetizando, então sempre foi o Espírito Santo de Deus. O problema não foi eu, o problema foi eles que não têm discernimento de espírito. É a Bíblia. Sim. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. E se eles reconhecem que é Deus, e por que não fala? Por que não dá o braço a torcer? Por que não deixa a perseguição? É isso que eu estou tentando dizer, Misael, para muita gente. Igual as pessoas falam assim, profeta do Pix. Misael, hoje o Pix, ou o TED, ou a transferência, é a forma que as nossas ovelhas, seja física ou virtual, dizimam para me pagar aluguel de 13 igrejas. Só um aluguel é 100 mil reais por mês de Madureira. E nós agora estamos saindo de um tempo alugado para o próprio. 8 milhões de reais. Não é governo que me dá, não. Então, se eu não contar necessidade aos santos, ninguém vai semear. Agora, quem se incomoda é quem não faz. Você acha que o povo é idiota, Misael? O povo de fazer um sacrifício não ver resultado e continuar sacrificando? A vida do povo muda. A minha vida mudou. Eu sou testemunha viva de que Deus responde sacrifício. Eu nasci no meio disso. A Bíblia fala sobre isso. Aí um camarada que não é pastor de igreja vai falar disso. Mas vem de curso. O pastor Fábio Santos, do Eu Acredito Podcast, colocou assim: se Satanás expulsa Satanás, o reino é dividido. E essa divergência exposta entre Eliseu e Sale não divide o reino? Com certeza. Só que a questão é, divide o reino quando fala sobre o reino de Deus. No quesito de quê? Eu, em nenhum momento, Misael, eu o ataquei. Pelo contrário, eu estou me posicionando para que as pessoas possam nos conhecer na forma de pensar, porque o lema da IPTM é um só. O lema da IPTM é ganhar os que nunca foram, trazer de volta os que se perderam e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Então, são esses que acham que são, que acabam intrometendo, falando em verdade ao nosso respeito, e aquele que não nos conhece acaba nos conhecendo por essas mentiras. Se eu não me posicionar, eu estou temendo alguma coisa. Claro que eu não vou vir sempre para a internet, toda hora me posicionar diante de cada coisa, porque é muita gente que vive disso. Tem gente que vive de fofoca. Existem vários sites, várias coisas no YouTube aí, de pessoas que só vivem disso, não falam de mim, falam de 1000. Então,
Agora, desde o momento que, por exemplo, o texto que você colocou, da tesoureira, que eu cobrei para revelar, isso é uma mentira, isso é uma covardia absurda, que eu revelo desde os meus 14 anos de idade pelo Espírito Santo de Deus. Você acha que não teria ninguém que até hoje, um vídeo, ele me revelou, me cobrou 50 reais. Nunca. Agora, fazer voto no altar, eu não escondo, meu culto é ao vivo. Se eu tivesse escondido, eu fazia um corte. O senhor já errou alguma revelação, pastor? Pela misericórdia de Deus, não. O que acontece é que as pessoas cortam os videozinhos, mandam com maldade, igual um vídeo que viralizou aí, ó, cortado. Viralizou o normal e o cortado. Dizendo assim, ó, chamei um rapaz e falei assim, ó, você é Mateus? Não, seu nome é Mateus? Não, então abre aí Mateus capítulo 1, versículo tal. Aí tava lá, Emanuel, aí ele caiu. Aí o pessoal maldoso cortou o vídeo e botou, tu é Mateus? Conhece Mateus? Não, então errou a revelação. Não, a graça foi no final. E eu botei de propósito. Você é Mateus? Não. Conhece Mateus? Não. Então abre Mateus. Aí o povo é tão burro que bota assim, ele errou a revelação de chamar o nome de Mateus, mas em 66 livros, em milhares de versículos, eu acertei onde estava o nome dele no versículo. Você está entendendo? Então as pessoas são maldosas. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho medo dessas perseguições. No livro de Êxodo vai dizer que quanto mais oprimiam o povo hebreu, mais eles cresciam e multiplicavam. Se não for perseguido, se você não está preparado para a perseguição, você não entra em destaque. Porque todo mundo que entra em destaque, seja quem for, vai ser perseguido. E eu não tenho medo de perseguição. Mas, quando vem um líder que tem uma certa influência, falar uma besteira, asneira, então, é provado. E eu faço de novo o desafio. A gente pregou no mesmo lugar, na mesma igreja. Zé, manda ele preparar um culto num lugar que ele quiser, no público, e deixa ele pregando 4 horas. Eu vou pregar 30 minutos. Você vai ver os demônios se manifestando, vida sendo liberta. Eu quero ver o testemunho. Aí eu lembro de Elias, né? Com o profeta de Baal. O senhor tem esses 30 e desafios, poucas né? palavras. Entendeu? Pode ficar até meio-dia, fazendo o que ele quiser. Faz. 30 e poucas palavras. O fogo vai descer. E aí que vai vir a resposta, vai dizer, só o Senhor é Deus. Existe ímpio que só se converte. A Bíblia diz que se houver línguas estranhas no meio dos incrédulos, acharão que estão loucos. Mas se houver profecia, o segredo do coração deles serão manifestos, eles se prostrarão e reconhecerão que Deus está de fato no meio de vós. Então tem coisa que Deus fala que ninguém sabe. Eu não estou aqui... O pessoal fala, profeta do CPF. Que revelação que eu estou entregando no CPF. Me dá um vídeo meu aí. Ó, o teu CPF é 14438. O que isso vai mudar na vida dos outros? Então, acabam intitulando por aquilo que eles querem titular. Mas não conseguem provar nada. Você está entendendo a visão? Sim. Tudo que Deus fala tem propósito. Tudo. Hoje eu postei uma revelação de um rapaz que é delegado, policial de Tocantins. Deus me usou para ele. Um camarada durão, fortão, braço do cara, minha perna. Chorou igual uma criança no carro, porque Deus falou face a face. Não conseguiu nem dormir. Eu vou postar um vídeo ontem no culto aqui, que Deus falou com um tecladista aqui, quando o Paulo Neto estava cantando, assim, ó, esse adorador, já, como é que começa? Como Davi, eu quero adorar diante da morte, eu não vou me prostrar. Ele adorou depois que o filho morreu. Eu cantei assim, ó, depois que o pai morreu, porque eu não estou falando de Davi, eu estou falando de você. Deus está dizendo que a tua alma, em dúvida, conversou comigo dizendo assim, Senhor, o meu pai está contigo? Eu falei, te digo, ele está comigo e vive comigo aqui. O cara começou a chorar. Que Deus revelou que o pai dele morreu, foi forte, mas eu não sabia quando. O camarada falou, meu pai morreu ontem. A igreja, pá! Eu fico tão impressionado com uma igreja. Sim. Porque se eu falar para você que eu sabia que o cara morreu ontem, é mentira. E Deus já falando de uma forma poderosa, e foi falando com várias e várias. Então é impactante. Eu cresci no meio disso. Você não sabe o quão prazeroso é ouvir a voz de Deus. Você não sabe o quão prazeroso é você voltar para casa dizendo, meu irmão, Deus falou comigo, coisa que a minha mãe não sabe. Coisa que a minha esposa que dorme comigo não sabe. Deus falou comigo no profundo, no oculto e no escondido. Claro que a palavra de Deus é a maior revelação e ela fala no modo geral. Todo mundo vai ouvir a voz de Deus. Mas é muito poderoso também quando ele vem tete a tete. Falar com você assim, ó, eu te conheço. É muito forte quando Deus chega para você e fala assim, ó, eu te conheço. Aí fala a tua história inteira. Hoje o que eu vivo foi profetizado lá atrás.
Você está entendendo? Deus já falou para José que ele seria governador e ele estava na cisterna, cadeia. Mas ele sabia que na casa do pai ele sonhou governo. Então Deus já deu direcionamento onde ele ia chegar. Então, meu irmão, aguenta tudo que tu está passando, que eu já falei onde você vai chegar. Entendeu? Você não acha que é perigoso, não, pastor? Eu vou dizer arrogância, mas de forma positiva. Eu posso, eu consigo, quando eu falo. Deus é testemunha. Eu Não é falo ruim, diante da não. Israel. Deus, eu peço que você tenha coração sincero para ouvir. Certo. Eu falo diante da Trindade, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu tenho temor. E as pessoas que eu mais amo na terra começa pelos meus filhos. Eu falo pela vida dos meus filhos e pela minha vida, pela minha salvação, pelo meu ministério, que não existe nenhuma vaidade, porque eu sei quem Deus é na minha vida e o quanto eu não sou nada. Eu não cheguei em lugar que eu cheguei nenhum por mérito meu, por capacitação minha. Todo mundo fala de tatuagem, toda tatuagem tem um significado. Lê aí, ó. Vê se você consegue ler aí, ó. Ser humilde, ser sincero, ser fiel, ser de Deus. Esse ser humilde, ser sincero, tá para me ler todo dia, tá de cabeça para baixo para vocês, para mim, ó. Sabe por quê? Porque o dia que eu esquecer o que Deus é, a humildade, o princípio, Deus me arranca. Quem convive comigo sabe. Eu não ligo para nada. Eu vou para Fortaleza, poder ficar em hotel, eu fico na casa do Serginho, desde quando o Serginho dormia numa cama de madeira. Eu ia para lá. Quem anda comigo sabe, eu não ligo para nada. Então, quando a pessoa fala de arrogância, quando a pessoa... eu falo com toda a humildade. Quando eu falo, o Senhor me usou, é Deus que está me usando. Mas eu também ignorar que o Senhor me usa por misericórdia desde meus 14 anos de idade, aí não é humildade. É mentira. Eu tenho visto a mão de Deus desde o quintal, Israel. Ninguém cresce pela misericórdia de Deus do jeito que ele tem crescido se não for Deus. No quintalzinho, dormia no chão. Como é que Deus está fazendo essas coisas todas sobrenatural se não for o Senhor? Você está entendendo o que eu estou falando? E detalhe, o intento é ganhar a alma. Se ele seguisse a Bíblia, sabe o que Paulo vai dizer? Já que prega o Evangelho, deixa que preguem. Já que prega o Evangelho, já que estou ganhando alma para Jesus, por que eles não falam? Deixa que pregue. Por que a minha vida incomoda tanto? Por que a minha pessoa... Eu sei por quê. Eu sei por quê. Por quê, pastor? Diga pra gente Porque por quê. a cabeça de um profeta vale mais do que a metade do reino. Quando João falou para Herodes que ele estava com Herodias, que era a esposa do seu irmão Filipe, a Bíblia vai dizer que no dia que completava ano Herodes, a filha de Herodias dançou para ele e o agradou. Ao ponto que Herodes olhou para a filha de Herodias e disse: me pede o que tu queres que eu te dou a metade do reino. A proposta que Herodes está fazendo para ela ali é para ser sócia dele, é para ter o poder que ele tem, porque é metade do reino. Ou seja, vai ter 50% daquilo que eu possuo. Me pede o que tu queres que eu te dou a metade do reino. Aí é mandato da mãe, e ela vai pedir assim, ó, me dá a cabeça de João Batista numa bandeja. Então a cabeça de um profeta foi trocada pela metade do reino. Quanto deve valer a nossa cabeça no inferno? O diabo só quer derrubar quem de pé faz um estrago. Os demônios que se manifestam, ele fala, eu te odeio! Sei o quê. Aí o Eliseu falou assim, ó, mas eles são pai da mentira. Mas na presença de Deus ele não pode mentir. Na presença do poderoso não pode mentir. Sabe por quê? Quando Paulo e Silas está vindo, a jovem adivinha que estava com o espírito demoníaco, falou assim, ó, eis aí os verdadeiros pregadores do evangelho aí, ó. Verdadeiro homens de Deus aí, ó. Ela mentiu? Não. O que vem fazer antes do... que vem fazer aqui? Vem nos atormentar antes do tempo? Cristo, Filho de Deus. Cala-te. Não é tempo de me revelar. A mesma coisa que Pedro vai revelar com Deus, em Deus. Não foi carne e sangue que te revelou. Mas foi meu Pai que está no céu. Tu és o Cristo, Filho de Deus, Pedro falou. Então, eu torno a dizer, existem pessoas, Israel, que querem ir para o culto porque estão passando o pior momento da vida deles, estão presos nas drogas, presos na prostituição, presos na mentira, estão a ponto de tirar a sua vida. Eles não querem estudar, eles não querem sentar e falar. Gente, ó, a aula de hoje, ó, segundo Flávio José, historiador do século I, vai dizer para vocês. O povo não quer saber. O camarada não vai entender ali agora. Ele precisa do primeiro momento de libertação, até porque não adianta nem pregar e nem revelar para quem tem demoniado. Jesus é a própria palavra. Cadê ele pregando para demônio? Cadê Jesus pregando para demônio? Demônios! Traga uma palavra para você. Não, bota para correr. Bota para ir embora. Tem pessoas que entram ali se cortando. Depois que o demônio sai, não se corta mais.
É mãe dizendo, pastor, obrigado, porque meu filho não sabia mais o que fazer, levei para tudo que é tipo de lugar, psiquiatra, psicólogo. Você quer ver um exemplo? Na rede vizinha, no TikTok, tem um vídeo de 15 milhões de visualização, 15 milhões, de um garotinho que é especial, dentro de um culto de São Gonçalo. Olha isso. No meio da pregação, o garoto teve crise de ataque epilético, que tem desde quando nasceu. Daqui a pouco vem um alvoroço, não sei se você viu. Teve um alvoroço, me chamaram ali porque tinha uma rodinha. Quando eu cheguei, o garoto todo babando com ele pra... Eu botei a mão na barriga dele quando eu gritei, Miguel, nunca mais! Aí quando eu falei, nunca mais, que ia ter crise de ataque epilético, saiu uma gosma na boca dele, tá gravado. Saiu uma gosma. Quando ele voltou à vida, ele começou a fazer carinho na minha cabeça. E o garoto é especial, batendo na cabeça assim, ó. E a mãe chorando, desesperada, já pegando um carro para levar para o hospital, a avó. Pastor, meu carro só vive quebrado, eu levo esse garoto para o hospital todo dia. Eu falei, mãe, cadê o ataque epilético? A mãe, passou. Vai levar ele para o hospital ainda? Não, vai levar ele para onde? Vem para o altar, porque o que lá fora não resolve, nunca mais Miguel vai ter crise de ataque epilético. Um garoto, criança. É o que eu falo. Você está entendendo aonde eu estou falando? Tem lives ao vivo que Deus me usou por misericórdia. Falei, tem um demônio aí fora, a porta bateu. Pá! Outra se manifestou. Irmão, os sinais seguirão os que creem. Então, o que eu quero dizer para você é que eu vim do meio religioso, do sistema religioso. Eu tenho foto aqui, se quiser, eu mando todas para tu postar. Pastor Leonardo, sabe como é que é? Eu só usava tênis e gravata. Eu só andava assim. Depois eu fui crescendo, fui amadurecendo, descobri que o que é criação de homem, o que é Bíblia. Eu não quis mais me encaixar dentro de uma bolha. Eu não quis mais fazer parte do sistema. Pronto. Acabou. Aí o pessoal tem que colocar, é isso que não entende. Ou o pessoal pergunta que eu ando de camisa, de camiseta. Eu fui para praia, sem camisa, lá em Angra dos Reis. Agora, no meio do povão, joguei bola, brinquei. Quando eu fui comprar batata frita e peixe para a galera que estava comigo, que eu ando só com bondão, minha rabiola é grande. Que eu fui comprar, o camarada não era crente, estava lá atendendo, não é evangélico, e o rapaz estava lá. Quando eu estava comprando, quando eu ia pagar, Deus falou para mim, ó, fala para ele isso. Ele não sabia quem eu era. Deus começou a falar com ele no meio da praia. Pá, ficou impactado pelo poder de Deus. Depois eu fui jogar água jogar altinho é ficar jogando a bola para cima com a cabeça, dentro d'água. Um casal foi bater comigo, deu uma revelação pro cara, o cara ficou tão impactado que ele disse, a partir de hoje mudou o meu conceito por você. Eu não sabia nem que o cara me conhecia, e já tinha um conceito ruim formado por mim. Depois que ficou impactado por Deus, mudou o conceito. A questão é, eu deixo o convite. A igreja é aberta para o público. Quem não acredita tem que vir ver a experiência. Até porque, Michel, eu tenho 32 anos, eu vou envelhecer. Eu não vou ter 50 anos me vestindo com um cara de 32, mas eu não sou obrigado a ter 32 e me vestir com um cara de 60 anos. Eu não sou obrigado a ficar feio, largado, relaxado, para mostrar uma aparência para o povo, porque o povo gosta de ver assim, pastor quebradinho, lascadinho, loquizinho. Eu mostro minha vida inteira. Eu mostro minha viagem, eu mostro minha casa, eu mostro meu presente, eu mostro meus amigos, eu mostro eu fazendo tudo. Tudo. Por quê? Qual é o intuito de eu mostrar tudo? A pessoa me conhecendo integral. Sim. A maioria dos pastores aparece só de terno e gravata na televisão. Meus irmãos! Não, eu mostro o Leonardo e o pastor Leonardo, porque tem gente que admira o ministério do pastor Leonardo Salles, mas tem gente que já ama o Leonardo, ama a minha família, ama a minha vida. Por quê? Porque eu vou me apresentando. Porque aí ali eles conhecem quem eu sou, defeito, qualidade, e não ficam surpresos quando alguém falar alguma besteira ao meu respeito. Pegou? Tô tentando pegar, porque o que eu tô tentando entender aqui da sua fala é que talvez não seja isso que você está tentando passar, mas o que fica parecendo é que se não tiver revelação, não tiver manifestações divinas, a pregação não vale. A Bíblia diz assim, não. A Bíblia diz assim, não. Mas aí você que está falando, Israel. Não, a Bíblia vai dizer assim, ó. É o que tá uns profetizam, outros curam, outros operam sinais de maravilha. Mas o Espírito é o mesmo. Sim. A questão é, quando você fala da profecia, a gente está entrando na classe dos dons. Expulsar demônio, batismo com o Espírito Santo e cura de enfermo, não é dom. Tem dom em cura, mas tem dom que também não é. Tem cura que não é dom. A oração da fé salvará os enfermos.
colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônio, em meu nome, autoridade. Sim. Expulsarão demônio, curarão o enfermo, falarão em novas línguas. Você quer um exemplo? Você está com a Bíblia perto de você aí? Estou sim, em algum lugar aqui. Peguei. Eu quero que você lê só 2 versículos para mim. Abre para mim. Marcos capítulo 16, versículo 17. Esse primeiro versículo, depois o último versículo. Só Alguém disse uma vez, se o Leonardo Sala abrir a Bíblia na live, o povo vai embora. Vamos ver se o povo vai ficar para ver a Bíblia. Né? Vamos embora. É Marcos capítulo 16, versículo 17. O pessoal que fala isso aí, Israel, que se eu abrir a Bíblia fecha, é o pessoal que tinha que sentir vergonha, sabe por quê? Como é que pode ele sabendo pregar mais do que eu fazendo menos? Não é um pouco para pensar? É. 16. Ele tá ganhando mais alma para Jesus. Só acho. Versículo 16? Capítulo 16? Versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Continua aí. Falou de libertação, batismo com o Espírito Santo e cura, sim ou não? Sim. Isso é dom? Não. Então você concorda que toda a igreja levantada por Cristo, no mínimo, tem que ter libertação, batismo com o Espírito Santo e cura. Tem que ter essa autonomia para fazer isso, né? Entendeu, né? Entendeu? Agora, lê o último versículo. O 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera... O último versículo. 19, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Não, de novo. Eles iam pregando sobre toda a terra. Eles quem, Israel? Os discípulos. Os discípulos. E eles iam pregando sobre toda a terra. E aí Deus ia cooperando com a pregação dele através do quê? Dos sinais. Que sinais? Do versículo 17. Que acabamos de ler. Está no mesmo capítulo. Então, a pergunta demônio. Se está falando de sinais, que está no mesmo capítulo. Isso, 17. Sinais, expulsar demônio. Expulsar demônios, falar em novas línguas. Então, entenda que os discípulos iam pregando sobre toda a terra. Deus já ia cooperando com ele através da palavra dele por sinais. Então, você entende que pregar qualquer um prega, mas cooperação de Deus não é para qualquer um? Porque qual é a importância de Deus cooperar com a pregação dos discípulos se a pregação é autossuficiente? Não precisava cooperar. Vão por toda a terra e só preguem. E quem quiser se converter, que se converta. Eu não vou cooperar com ninguém. Vamos embora, prega aí. Não. E os discípulos iam pregando sobre toda a terra e Deus ia cooperando através dos sinais. Agora, só para terminar. 1 Coríntios, capítulo 12, último versículo. Abre a Bíblia, Salles. Leia para mim. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, último versículo. Isso. E último versículo. Entretanto... No Novo Testamento. Nós somos da geração paulina, Misael. Nós somos da geração paulina. Nós somos os gentios que fomos enxertados na videira verdadeira. Paulo já conheceu Jesus ressurreto. Não foi como Pedro, que andou com Jesus no ministério terreno. Nós estamos na geração de Paulo ainda. Nós somos da geração paulina. O que Paulo viveu, nós podemos viver. Leia 1 Coríntios, capítulo 12, último versículo. Vamos ver o conselho de Paulo para a gente. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Paulo está mandando eu procurar os melhores dons. Então, tem menores e mais. Tem melhores, tem menores. Vamos lá. Paulo está dizendo, procurai, entretanto, procurai com zelo, tem que ter zelo, pelos melhores dons. Continua. E te mostrarei um caminho de excelência. Está escrito aí. Agora, capítulo 14, versículo de número 1, para terminar. O mesmo livro? Isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Paulo está dizendo, segui o amor e buscai principalmente o dom de profetizar. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. Paulo está incitando a procurar. Então, se Paulo está mandando eu procurar e Eliseu está falando que não deve procurar, eu devo seguir quem? Eliseu ou Paulo? E segunda coisa... Não, peraí. Mas segunda coisa. Eliseu disse que não tem que procurar?
Amigo, o Eliseu, todo momento, fica batendo relacionado à profecia. Entra no Instagram dele aí agora e abre. Só fala sobre a profecia. A Bíblia diz: não desprezeis a profecia. A Bíblia vai falar todo momento sobre o dom de profetizar, sobre o ministério profético. Existe um ministério de profeta. Em Efésios vai dizer que existe 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, doutores. O profeta está lá. Sim. E aonde estão reconhecendo o profeta? Eu fui na Angola pregar, na África, ninguém me chamou de pastor. Na África todo mundo me chamou de profeta. Tu és um profeta. Há uma unção sobre ti de profeta. Eu fui em Israel, um judeu falou sobre profético. Então, olha quem colocou o que eu estou a os dizer para olhinhos aí. você... Olha quem colocou os olhinhos aí. Ele está nos acompanhando. Mas assim, pastor, eu Chama confesso ele. que eu não vi. Eu não vi. Será que ele vem? Vou mandar o link para ele. Eu confesso que eu não vi até agora ele dizer que não é para procurar o dono de profecia. Eu não vi. Oi? Mas continue. O senhor falou agora há Amigo, pouco que ele disse que não é para procurar o dono de profecia? é o cara que mais bate. Entra no Instagram dele aí agora e abre. Sim. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, estou a dizer, a pergunta que não quer se calar é: pastor Leonardo Salles, eu fiz um congresso chamado Liberta Brasil. Não sei se você viu. Sim, vi, acompanhei. Você viu? Sim. Quem estava lá pregando? Para Júnior Trovão. Um homem prega ou não prega igual Trovão? Bastante. Pastor Renan Lopes. Um homem prega ou não prega, pastor? Bastante. A questão é, eu chamei vários pregadores e a igreja estava lotada. Se o meu povo não gostasse de Bíblia, o que meu povo estaria lá, ô Misael? E se eu não gostasse de Bíblia, por que no congresso eu daria abertura para pastores que são amigo meu, que pregam a palavra de Deus? É isso que eu estou tentando dizer. Como é que tem pessoas que falam que o nosso ministério só vive de dons? Se todo culto tem a palavra. Se fosse dons, eu começava revelando, terminava revelando. Eles pegam 3 minutos de vídeo de revelação e tiram partido dali. Você está entendendo o que eu estou falando? E outra. Você quer ver um exemplo? As pessoas podem pensar, tipo assim, o pastor tem rixa com a Assembleia. Eu não tenho, não. Eu sou um admirador nato do bispo Samuel Ferreira, do bispo Abne. Eu cresci indo nas vigílias que tinha na Carolina Machada toda a última sexta-feira do mês. Toda a última sexta-feira do mês estava eu e minha mãe lá. Eu prego na Assembleia de Deus. Inclusive, preguei na Assembleia de Deus de Madureira, do bispo JJ Marques, um grande homem de Deus. Não sei se você conhece. Itapevi. Então, isso aí. Então, eu nunca bati. O que eu falo é que existem pessoas religiosas que condenam no sentido de que a pessoa usa saia até o pé. Aí a irmã está na outra igreja, ali na Batista Lagoinha, que usa uma calça jeans. Aí a da Assembleia não pode dar paz do Senhor para outra, porque tem uma vestimenta. Existe isso. Não vê como crente. Tem gente que vai no culto, existem pessoas. Tem uma grande multidão aqui ao vivo. Pergunta aí, pessoas que vão no culto, e você tem que perguntar, não é crente, não, tem que perguntar quem visita. Pessoas que são julgadas porque vai com batom, vai com brinco. A pessoa tem no culto agora. Já entra lá chamando de demônio. Que não vou falar aqui na live para depois não dar processo, mas chamam de demônios. O nome de entidade. Está aparecendo lá com esse brinco, com esse batom vermelho. Tá no culto ou tá no. E esse esmalte aí, falam isso. Tem igrejas que até hoje a mulher não pode raspar a perna, tem que ficar cabeluda. Verdade. Essa é a verdade. Esses comportamentos que eu bato. E eu bato no sentido de que vocês querem viver, vocês podem viver isso, mas não fazem disso uma lei que não existe. Só isso que eu falei. Mas eu respeitar, se eu não amasse a Assembleia, eu nem pregaria na Assembleia e nem estaria pregador assembleiano. São duas coisas que eu faço. Tanto prego lá, como trago para cá. Sim. Eu acho que ninguém melhor para falar do meu ministério do que eu. E os vídeos comprovam. Tá lá os vídeos todinho do Congresso. Então, quando o povo não tem que falar, o povo inventa. Ele acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp. Ele disse o seguinte: estou na porta da igreja e vai pregar. Fala para ele que não duvido dos dons. Pede para aprovar o ataque a ele depois do bom samaritano.
Tô na América. Ele tá na América, aí é um horário diferente do nosso lá. Mas eu pedi para ele entrar aqui por 5 minutos, eu acho que ele vai entrar daqui a pouquinho pra gente bater um papo. Ô, Misael, Mas... sabe o que eu vejo uma bobeira e uma maturidade? Você acabou de botar, bota para ele ler o que ele comentou. Bota para ele ler o que ele comentou. Sabe o que eu acho uma bobeira? Desde o momento que eu fui lá no Bom Samaritano e eu postei no meu Instagram, não tinha editado nada, eu postei, eu abracei, eu comentei. Se ele não tivesse essas bobeiras, sabe o que era para dar um soco na cara do diabo? Se tivesse humildade, é para a gente se juntar e pregar junto. Pronto, é uma palavra poderosa. Sim. E aí, ó, fazer aqui a unção. Quem ganha é o reino. Agora, deixa eu te fazer só um pedido. Tem um comentário dele falando isso tudo, tem um comentário, ele tudo aí falando ao meu respeito. Que eu falei com a tesoureira, que eu cobrei, que eu não sei o quê, que eu saí com a funk. Não tem um meu. Aí, ó. Não tem um, ó. Falou que aí, ó. Leia, ó. Deixa eu ler aqui. Respondendo a sua argumentação, pelos frutos estou tranquilo, nunca saí com fanqueira, nunca ataquei pastor, o seu profeta atacou o pastor Silas e a mim, e vende profecia. Ó, primeiro ponto, vamos errando, vamos classificando. Nunca ataquei o pastor Silas, pelo contrário, fiquei tristíssimo, fiquei desapontadíssimo quando ele usou o altar para me atacar, depois que veio uma membro da igreja dele na nossa igreja, chamou de miserável, cara miserável. Eu já preguei na igreja do Silas, eu tenho foto para provar para você. Só que a igreja minha estava começando, pequenininho. Só que não era ele que estava lá. Eu preguei na Penha, sim, na antiga matriz, antes dessa matriz nova grandona. Eu sempre tive o respeito, até porque eu acho que o Silas é uma pessoa essencial no Brasil hoje, relacionada à luta que ele faz no quesito político, etc. Eu não me meto, eu não sei, não vou meter política nunca, não é o meu quadrado. Então, o Eliseu falou que eu ataquei o Silas. Me prova. O Eliseu falou de fanqueira. O Eliseu falou de que eu revelei para a tesoureira dele cobrando Pix. Ô, meu irmão, aí é mentira, é covardia. Me mostra um comentário meu desse, que ele fala que eu ataco ele, na internet não existe, nem dele, nem de ninguém. Eu não tenho tempo para ficar atacando ninguém se o meu alvo é ganhar alma. Eu não quero fazer inimizade, não. Sabe? Salomão que era sábio, tem que viver em paz. Você acha que eu quero guerra com alguém? Não quero guerra, não. Nem vale a pena. Pelo contrário, eu acho que essas guerras devem acabar. As igrejas que a gente não concorda, a gente não visita. Não frequenta. Esse é o pensamento, tem que ser deles. Porque eu vou. Irmão, guarda o que eu vou falar. Se me chamar para me pregar dentro de um terreiro, eu vou. Eu só não vou pregar o que eles querem ouvir. Eu vou pregar o que a palavra manda pregar. E vai ter o sobrenatural. Se me chamar para pregar dentro da igreja católica, na praia, na praça, aonde você quiser, eu vou. Vou e vou. Pastor, se o Eliseu não entrar aqui, se o Eliseu não entrar nessa live aqui, mas em um certo dia vocês se encontrarem na rua, numa alguma agenda, como é que vai ser o clima entre vocês dois? Eu acho que é isso que as pessoas querem saber. Como é que vai ser os dois se encontrando? Eu falo diante de Deus. Eu vou falar de novo aqui. Eu vou falar diante de Deus. Desde o momento do Bom Samaritano, eu não tenho mais nada, não. Já saiu toda a tristeza. Eu só dei uma resposta, porque ele falou numa live com 20 mil pessoas que demônio não ousaria manifestar na pregação dele. E eu preguei no mesmo lugar que ele e mostrei que se manifesta. E ele falou depois para você na entrevista, não ousa se manifestar durante eu estou pregando, mas se manifesta depois. Nem durante e nem depois se manifestou. Os mesmos demônios que se manifestaram no nosso culto. A pergunta que não quer se calar, eu deixo para ele. Afinal de contas, tinha ou não tinha demônio na administração dele? Lá assistindo. Segundo ponto, foram ou não foram libertos? Terceiro ponto, se outras almas se converteram, mais de 100 pessoas no culto, ainda tinha alma que precisa ser alcançada. O que eu estou falando é que no momento eu não disse que ele é homem de Deus. Ai de mim, fala isso. Saul era rejeitado e Davi nem ousou tocar nele. Não vou tocar no ungido do Senhor. Então, não estou nem falando que ele é rejeitado. Estou falando que ai de mim, nunca disse isso. Só estou falando que se ele voltasse para o mundo espiritual, ele seria um impacto muito maior. Muito maior. Era para estar muito mais longe. Agora, não ignora, não. Não despreza, não. Não bate, não. Porque tem gente que está começando na fé agora. Tem gente que aceitou Jesus ontem e vê 2 pastores brigando. Um rapaz foi lá no condomínio da minha mãe e falou assim: eu sou do candomblé, admiro os seus vídeos, assisto os teus cultos, só não entendo uma coisa. Por que tem pastores que ficam brigando com você e você brigando com os pastores? Que nem na nossa religião acontece isso. Então, eu acho que a gente tinha que viver um momento de respeito. O respeito ao princípio da educação. E o respeito da minha parte existe. Entendeu? Só que ninguém vai ficar.
falando, atacando, criando inverdades, mentiras, e eu não tenho o direito de responder? Eu nunca vou ser o ponto de ataque. Sim. Mas eu sempre vou ter uma resposta para dar. Essa frase de efeito é bonita, A pergunta pastor. que não quer se calar, se O ele senhor acha- reconhece que... Igual ele senhor- falou, eu não falo que Deus não usa ele em dons. Tá. Se ele reconhece que o Senhor nos usa, deixa eu te fazer só uma pergunta, por favor, e pede ele para responder. Dom não se compra numa vendinha, Israel. Dom não se acha no meio da rua. Dom só tem se o doador dar. Dom só tem se o doador entregar. Deus errou? Foi uma bala perdida que caiu em mim? Deus colocou o dom e falou, que besteira que eu fiz, cara. Putz, não era para eu ter feito isso. Tudo me mostra um personagem bíblico que viveu de uma vida profana e que era usado por Deus. Não confunda ser utilizado com ser usado por Deus. Ser usado por Deus é ter constância. Eliseu foi usado por Deus, Elias foi usado por Deus, Moisés foi usado por Deus. Agora, Saul foi utilizado, porque ele só profetizou enquanto ele estava ali na terra profética, no arraial dos profetas. Até perguntaram, está Saul entre os profetas? Será que Saul é profeta? Nunca mais profetizou. Então, uma coisa é a pessoa ser utilizada. Quando Deus quer usar, meu irmão, ele usa até quem... Então está sendo utilizado ali e nunca mais vai ser. Usado com constância. Quem? Na Bíblia Sagrada que viveu uma vida profana. Uma vida entregue ao pecado, que Deus foi conivente do pecado do camarada e ficou usando ele. Então, as pessoas precisam entender que os versículos que eles usam é só de Mateus, que vai dizer... Isso é a coisa mais simples de entender, o povo não entende. Fala, não entende, diz assim, ó, de um grupo que vai dizer, Senhor, nós profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, expulsamos demônio no teu nome. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aí eu te pergunto, primeiro ponto, se Jesus voltar, ele não vai voltar no meu passado. Meu passado é ontem. E nem no meu amanhã. Se Jesus voltou ontem, eu não subi. Se Jesus voltar amanhã, eu também não vou subir, que eu não tenho como ir amanhã. Quando chegar amanhã, já é hoje, é o meu presente. Deuteronômio vai dizer, capítulo 28, se hoje ouvir a minha voz e guardar meu mandamento, se tu vai ler amanhã, vai estar, se hoje ouvir a minha voz. Tu vai ler daqui a uma semana, vai estar, se hoje ouvir, porque hoje é o dia mais importante. Se Jesus volta hoje, eu tivesse que usar essa mesma fala, eu falo, Senhor, eu profetizo no teu nome, eu curo no teu nome. A pergunta é, nós fizemos no teu nome, profetizamos no teu nome, curamos no teu nome, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Como é que Jesus chama alguém de maldito e desconhecido por ele, que tem um dom que ele entregou? Dom se enterra. Tem milhares de pessoas que estão nessa live aqui que um dia revelou e não revela mais. Que na época falava em línguas e hoje não fala mais porque está afastado do caminho do Senhor. O dom de língua, que é o menor dom entre os dons, porque todos os dons edifica, exorta, consola e encoraja a igreja. O dom de língua edifica a si próprio, só edifica a igreja se tiver discernimento, intérprete de língua. Aí eu te pergunto, se o dom de língua, quando você se desvia, você enterra. O que é se desviar? Sair do centro da vontade de Deus. A pessoa deixa de falar em línguas. Tem um montão nessa live aqui agora que um dia falou em línguas e hoje não fala mais. Então, tu acha que o dom de profetizar que Paulo, na carta de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, está dizendo, buscar os melhores dons, principalmente o dom de profetizar, continua ativo? Se você viver uma vida profana, a questão é, a Bíblia diz que aquele que vive no pecado é filho do diabo. Agora a Bíblia também diz, não há um sequer que não peque. Aquele que diz que não peca já está mentindo. Eu não vivo na prática do pecado. Eu não sou iníquo. Eu não vivo na iniquidade. Agora, que eu pequei da minha vida do nascimento até aqui, meu irmão, você pode ter certeza que eu já errei. E que vou errar, não porque quero. Que tem pecado que não peco eu, mas meu corpo peca em mim. Paulo vai dizer. Paulo vai falar sobre o espinho na carne que ele tinha. Então, é onde eu quero deixar bem claro. As pessoas hoje, eu queria ser igual a todo mundo, mas eu não vou ser. As pessoas hoje se dão com uma aparência de perfeição, santarrão, para bater nos outros, uma vaidade. É dificuldade que o pastor tem de botar no lugar de outra pessoa e dizer, irmão, eu sou igual a você, você é igual a mim. O que acontece na minha vida, na vida das pessoas, é a graça que Deus usa. Então é um imperfeito sendo usado pelo perfeito. Então o culto é perfeito. Mas quem está aqui, ó, é imperfeito. Por eu mostrar essa humanidade, as pessoas coisam, por quê? O povo gosta de quê? Tem igreja aí que tem que beijar o pé do pastor, pega a toalhinha com suor, pega não sei o quê. Isso aqui não tem não, irmão. Sabe o que eu falo em todo culto?
vê ao vivo de ontem, escuta ao vivo, eu falo, quer admirar meu ministério? Pode, idolatrar não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, toda a honra e glória pertence ao Senhor, porque dele, por ele, para ele, seja feita todas as coisas. Você entendeu? Pastor, você falou agora há pouco aí, perguntou se tinha alguém errado na Bíblia, alguém que errava e que Deus usou. Mas aí a gente lembra, teve um cara na Bíblia, inclusive foi ele quem disse que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, foi o profeta Balaão. E Balaão falava com Deus. Balaão era um profeta, mas mesmo sendo um profeta, ele vendia as profecias, ou seja, ele profetizava conforme os inimigos de Israel queriam. Mas mesmo assim, ele continuou... Olha só. Não, senhor, não, senhor. Não? Você falou o seguinte, lembra não? Foram tentar comprar Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. Quando ele sobe ao monte, que ele levanta a mão, comprado para amaldiçoar. E ele vai dizer, eu amaldiçoo. Não saía, diz a Bíblia que ele falava, eu abençoo. E aí, falou assim, ó, eu não paguei para isso não. Amaldiçoa. Aí Balaão vai dizer, não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Então, aprenda uma coisa, não existe vender profecia que vem de Deus, porque nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina, diz a Bíblia. Nenhuma, né, alguma não, nenhuma profecia é dada por vontade humana, senão por inspiração divina. Nenhuma profecia vai vir de Deus, se não vir do Espírito. E detalhe, o Espírito testifica no nosso Espírito quando é e quando não é de Deus. Existe falso profeta? Travou aqui novamente para mim. Deixa eu ver se volta. Estamos conversando com o pastor Leonardo Salles. Travou aqui a tela para mim. Travou para vocês também aí, pessoal? Deve ser a conexão dele, tá lá no hotel. E Voltou? a gente tá... Agora voltou. Continue. Então, voltou. Discernimento de espírito. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Deus ainda fala. Existe falso? Existe. Só que a questão é... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comeu alguma comida que te fez mal? Sim. Já comeu algum restaurante que já te fez mal? Intoxicação alimentar? Já. Deixou de comer em outro lugar por causa disso? Deixou de comer em outro lugar por causa disso? Você já foi? Não. Você já pegou alguma nota de dinheiro, uma cédula falsa? Já pegou um dinheiro falso? Te enganaram. Pegou uma falsa? Ih, peguei uma falsa. Vai deixar de ganhar o dinheiro verdadeiro porque pegou uma falsa? Não. O problema do povo é, se eu já peguei uma nota de dinheiro falsa, não deixei de pegar a verdadeira por causa da falsa. Se eu já comi num lugar que me fez mal, não deixei de comer a comida em outros lugares porque aquele ali me fez mal, por que eu vou deixar de ouvir verdadeiras profecias que vão me dar direcionamento porque houve uma falsa? Pelo contrário, eu tenho que ter discernimento de espírito para identificar o que é Deus e o que não é. Porque aí que está quem me conhece. Ó, eu dei live de 40 dias na pandemia. Quem me conhece sabe que eu sempre fui o mais crítico no sentido disso. Porque não é todo mundo que vem falando não, que é Deus não. Entendeu? O senhor até concordou agora há pouco que o Eliseu é um homem de Deus. E aí eu lhe pergunto, o senhor se acha mais homem de Deus do que ele? Concordo. Não existe mais, não existe menos. Existe servo. Todos nós carecemos da graça. Nós já estávamos destituídos da glória de Deus. A pergunta que não quer se calar é que eu acho que ele é homem de Deus, acho, mas eu estou achando ele imaturo para o posicionamento que ele exerce. Porque eu torno a dizer, por que continuou falando o nome, atacando, comentando, falando a situação? Porque, por exemplo, olha só, se ele pega no post, vai lá no Instagram dele agora, vai ter 5 posts só de seguida, batendo, falando sobre profecia, sobre o que não é, o que não pode, o que só dá profecia. Se eu... E depois os comentários, as pessoas acabam colocando o nome e ele gosta, ele fermenta, aí ele botou o comentário que você acabou de ler, da tesoureira, com uma mentira. Porque cadê? Pega aí o vídeo, pega aí o áudio que eu mandei. Cadê a minha voz? Cadê a ligação? Cadê meu número? Cadê a ligação aí? Quando você liga para alguém, fica memorizado no teu celular os minutos, a data, posta. Então, tipo assim, para que isso? Então, eu acho que a questão de eu ter aceitado também de fazer entrevista, Misael, não é só para falar Eliseu. É porque o posicionamento dele reflete em milhares de posicionamentos. Então, quando ele ataca, ele então cria um nome que representa esse cenário. E aí acaba criando o quê? Divisão, contenda. A pergunta é, por que o camarada aqui tem essa divisão, sabendo por causa de uma imaturidade, não se unifica? Não prega Jesus. Quer vir aqui na igreja pregar? A porta está aberta para ele. Não quer vir pregar? Não venha, faz a obra em outro lugar que precisa pregar. Só que
não tem que ficar mais alimentando nem ele e nem ninguém, porque eu não falo de ninguém. Meu Instagram é aberto ao público. Vai nas minhas postagens e procura, só vai haver respostas. E 3, respondi o pastor Silas na época lá, e graças a Deus nunca mais teve nada. Respondi o pastor Eliseu e já estava resolvido do bom samaritano. Para que fermenta? Para que deixou de seguir? Para que postou aquilo tudo, depois editou? Para que continuou o nome? Para quê? Você entendeu o que eu falei? E o vídeo que eu postei não foi falando do sono. Usou para isso, não. Dormi na minha pregação, não sei o quê. Não foi sentido sono. Foi questão de que ele falou que não se manifestaria no culto dele. Demônio não ousa se manifestar a Salles no meu culto. Mas se manifestou. Só isso. E vidas foram libertas. É isso que importa. Isso que importa. Aqui, Misael, não é uma competição. Eu não compito com ninguém. Só perde na vida quem está competindo. Eu não compito com nenhuma igreja. Eu não compito com nenhum líder. Até porque eu não tenho vaidade nenhuma no meu coração de dominar o mundo inteiro, porque eu não sou pique nem cérebro. Você não tem noção da dor de cabeça que é cuidar e administrar disso tudo. É pessoas, entra pessoas problemáticas na igreja, entra pessoas doentes na igreja, pessoas que querem se matar, pessoas que estão no final da vida. Não é mole. E fora que a responsabilidade de administrar a igreja, eu quis ser profeta, não pedi para ser administrador, eu não sabia. É tão difícil. Sabe o que acontece, Israel? A casa é de Deus, mas o aluguel da igreja não está no nome de Jesus, a conta de luz não está no nome do Espírito Santo, e a conta de água não está no nome de Jeová, está no meu. Quem perde cabelo sou eu, meu irmão. Entendeu? E detalhe, então por que abre igreja? Porque graças a Deus tem um povo sedento que ama tanto a IPTM, que se você ver nos comentários, tá lá, pastor, abre igreja aqui em Manaus, pastor, abre aqui igreja em BH, pastor, abre igreja aqui, ó. Sabe por que nós abrimos uma igreja na Bélgica agora? Sabe por que a gente abriu uma igreja? Primeira vez que eu preguei lá, mais de 600 pessoas. O povo, pastor, nós precisamos disso aqui. Pelo amor, pastor, eu ajudo. Sabe o que aconteceu? Uma irmã, eu vou ajudar aqui no imóvel, aí o outro eu vou ajudar com a cadeira, aí o outro vou te ajudar com o som. Você tá entendendo? Então, não vem pensando que é mole, não, porque não é, não. Eu poderia ter uma só igreja, bem grande, e ficar só nessa. Porque nas outras eu quase não vou, eu não sou onipresente. Então, entenda que é o amor pelas almas, pelas obras, pela obra, inclusive ao povo que me trata com tanto carinho. Quem me critica é a minoria. Quem me critica é uma minoria. Como é que a gente faz um culto para 10 mil pessoas, fica a gente do lado de fora se eu fosse odiado por todo mundo? Como é que a gente faz culto em praia, lota, em qualquer lugar? Lota. Fui na Europa, a primeira vez que eu preguei em país que eu não sabia nem o nome. Onde fica Bellinzona, eu nem sabia que existia. Preguei lá. Zurique. Entendeu? Então, e preguei em lugares que não era igreja, a maioria não foi igreja, a maioria foi um salão, um castelo, que é salão de festa. Uhum. E houve o sobrenatural de Deus. Então é o que eu falo para você. Em vez da igreja se unir, porque tem que se unir, o exército que mais se mata é o povo cristão, o povo fica criando rincha, lado A e lado B. E não é só comigo não, tá? Church com pentecostal. Um gosta da música e outro gosta de corinho. No nosso culto, eu boto música, tanto corinho de fogo, como também eu gosto de cantar. Eu sou amigão lá do Davi, que canta. Eu te vejo em tudo. Que música linda para me orar, pô. A casa. Não é? Que música linda. Eu sou... Tem outra. Vento impetuoso. Traz... Que lindo. E eu também gosto de que Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. E aí eu vou ter que escolher agora o que eu... Não, porque eu sou um, eu não posso cantar aqui, porque eu sou aqui, eu não vou cantar aqui. Que isso? É divisão. Você entendeu? Comigo não existe divisão. Uma última pergunta sobre o Eliseu, mas antes disso, só enquanto o senhor toma água aí, ele acabou de mandar mensagem aqui, falou que quer muito entrar, mas ele está no culto lá. Infelizmente, eu acho que não vai poder participar com a gente hoje, mas seria bem esclarecedor, né? Eu também tenho que ir para o meu culto, eu tenho que ir também para o ministério para ministrar. Então, vamos finalizar o assunto, Eliseu. Mas só uma última pergunta sobre ele, depois fazer mais uma, duas perguntas, mas só sobre o Eliseu, eu perguntaria o seguinte: o senhor convidaria ele para uma igreja sua para pregar lá? O senhor faria isso agora? Eu convido até você, vem os dois juntos. Você já me convidou.
Ó, quinta-feira eu tô chegando. Quinta-feira eu tô chegando no Rio. E eu quero convidar você e ele em especial. E vou receber com toda a honra que você pode. Se você for maltratado em algum momento por mim ou por alguém do meu ministério, eu falo para você que eu fecho todas as igrejas. Vocês vão ser tratados como príncipes e quero que vocês sentem ali na primeira fileira e tudo que acontecer. Cada pessoa que vomitar, eu quero que você pegue o balde, vocês vejam, confira lá, fica olhando bem de perto. Cada movimento, cada revelação, analisando mesmo, para ser bem sincero, eu acho que eu tenho que reconhecer uma coisa. Assim como eu fico chateado com as coisas que o Eliseu vem atacando, um dia eu fiquei chateado com vocês. Porque também já publicaram muita coisa que não eram verdade. Mas um dia a gente fez uma live e a gente conversou, depois dali, eu falei assim, ó, Zé, tudo que você quiser postar, que for verdade, você tem meu telefone, pode mandar, pode falar, se não é. Chegou a um ponto que hoje eu acompanho as postagens, eu vejo, e acabou. Você me mandou uma mensagem, eu te respondi na hora, eu estava dentro do avião. É mentira? Verdade. Então, tipo assim, da mesma forma que hoje a paz, eu não quero ter guerra com ninguém. Eu não abro sua porta da igreja por isso, não. Eu abro a porta da minha casa. Vem, a família, traz os filhos. Vão ser bem recebidos. E eu tenho certeza que isso vai ser uma cara, vai ser um tapa na cara do diabo. Agora pergunta, vê se vem. Pergunta se aceita. A paz é instantânea, a comunhão é processual. Então começa a plantar comunhão, visto que esse probleminha é um probleminha que existe, porque só bota o nosso nome junto. Isso é feio. Eu vou nas igrejas, Deus me usa por misericórdia, a pessoa fala assim, ó, Eliseu Rodrigo não faz isso, né? Aí quando ele vai em outra igreja, aí o pessoal fala assim, ó, abre a Bíblia, Salles. Sabe o que está acontecendo? Está virando como ponto de referência. E eu não quero ser conhecido por isso, não. Eu não quero ser lembrado por isso, não. Eu não quero ganhar seguidor por causa disso, não. Eu quero ganhar seguidor pela palavra que eu prego, pelas almas que são curadas, pelas vidas que são transformadas, pelo carinho que eu recebo aí fora. Entendeu? Então, tipo assim, tá aqui, publicamente, o convite. Vem! Agora, qual é o intuito? Se ele está ganhando curtida com isso, se ele está ganhando seguidor com isso, está ganhando like com isso, está aquecendo de uma forma reprovável, que não vale a pena. Tá? Vai construir em cima de areia, depois não vai. Você está entendendo? É que eu torno a dizer. Jesus está voltando, nós estamos vendo um período final, nós estamos vendo um período da volta de Jesus. O negócio vai ficar muito mais estreito. Daqui a pouco nós, como igreja, seremos perseguidos. E se nós, como igreja, já estivéssemos matando, o anticristo não vai ter nem papel, o diabo não precisa nem ter papel de tocar para destruir a igreja, porque a igreja vai se autodestruir. A gente tem que estar unido, porque quando começar esse período, não vai ter Assembleia, não vai ter Universal, não vai ter PTM, não vai ter Batista, vai ter igreja. Não entra placa no céu, Misael. Não entra placa no céu. Só vai entrar a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que estar unidos. Se você é diferente de mim, porque existe 4 tipos de temperamento, fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico na psicologia, nós temos que entender que existe divergência, existe. Eu sou muito falador, talvez você é mais quietinho, o outro é mais conservador, o outro é mais engraçado, o outro é mais sério. Mas com essas indiferenças, a gente consegue ter o dom do amor, que é acima de todos, e nos amar. Porque não adianta ter todos os dons se você não ama. E sabe qual é o dom que eu acho que eu mais tenho? É o do amor. Sabe por quê? Só para relembrar. Quando aconteceu um cenário com um dos cantores da nossa igreja, todo mundo mandou mensagem: mata, exclui, mata, tira, joga para fora, vai queimar tua igreja, vai queimar teu ministério. Na hora, eu lembrei de que, na minha adolescência, um pastor fez comigo. Eu fiz uma live na hora e não defendi o pecado, mas defendi o pecador. Sabe o que aconteceu? Todo mundo chorou, todo mundo mandou mensagem me dizendo: parabéns, você foi pastor e hoje o garoto está arrebentando. É essa pessoa que Deus me chamou para ser, porque eu tenho capacidade de amar todo mundo. Eu amo. Quem me conhece sabe, é porque às vezes a minha fisionomia, porque eu tenho barba, sei o que, pode parecer uma cara de mal, de marrento. Eu não sou nada disso. Nada disso. Nada disso. E os meus frutos provam, tanto no dia a dia, porque a minha casa vive cheia, eu moro no condomínio, onde tem vizinhos e vizinhos. Meu Instagram, minhas lives, nossos cultos, ninguém consegue se esconder. Então, o que eu falo para você, deixo bem claro, não só com o Eliseu, com os demais, não só com o Eliseu, mas com os demais, que da minha parte não existe divisão.
nem com os nossos irmãos católicos, nem com pessoas espíritas. A porta está aberta para todos virem no nosso culto. Eu E o não Paulinho? concordar, eu não faço O Paulinho do amizade. No Entanto, pode ir também? Oi? O Paulinho do canal No Entanto, pode ir também? Oi? O Paulinho? Com certeza. Ele foi no culto que eu estava pregando na Genoduque e ele só fez postagens depois que o culto acabou. Mas o Paulo estava comendo lá dentro, o demônio manifestando, ele ficou quietinho, não falou nada. Você está entendendo? Falou depois. É o que eu estou a dizer. O mesmo Paulo, no entanto, que você falou, é o mesmo que posta acerca de Júnior Trovão, não sei o quê. Todos os pastores, é como se falasse assim, ó, nenhum pastor é homem de Deus, nenhuma pastora é mulher de Deus. Porque ele não fala só de mim. Não é um ataque pessoal a mim, é um ataque pessoal a todos. Ele ganha disso, é um canal disso, vive disso. Ganha seguidor pregando, ganha seguidor ganhando alma, ganha seguidor cantando, louvando, fazendo qualquer tipo de outra coisa. Não, ganha seguidor, ganha like, sendo um mensageiro que divulga e propaga uma queda, um erro, uma mentira, uma fake news. É isso que a pessoa que é inteligente tem que entender. A pessoa tem que parar para pensar. Você está entendendo? E outra, eu não sou político. Tá entendendo, Misael? Eu não sou político, eu não preciso do voto de ninguém, eu não sou artista, eu não preciso de ibope, eu sou profeta levantado por Deus. Então, eu sou uma pessoa que eu não sou carente. Eu não fico preocupado se o mundo me ama ou o mundo me odeia. Porque o dia que o mundo todo me amar, aí sim eu vou ficar preocupado, vou começar a rever meus conceitos. Aí sim eu vou começar a ficar assim, meu Deus do céu, tá todo mundo me amando, eu devo estar fora da presença. Porque enquanto eu estiver na presença, se perseguiram. O meu Senhor, ele disse, perseguiram a mim. Quanto mais vocês. Então vamos nos odiar. E eu estou pronto para a perseguição. Eu estou pronto em Deus para as pauladas. O que me deixa triste em pensamento é que quem traz as pauladas, muitas das vezes, ou na verdade a maioria das vezes, não é o povo de fora. O povo de fora está se convertendo. Mas é o povo de dentro que, em vez de pegar o versículo, já que prega Jesus, que pregue. Tá entendendo? Pastor, para a gente finalizar, eu sei que você tem sua agenda daqui a pouquinho, tem seu culto para pregar. Vou fazer só 2 perguntas, a gente certa uma água e isso, se hidrate, que é importante. Uma pergunta agora, adeus assunto, Eliseu. Eu torcer para a gente não ter que falar sobre isso de novo, né? Em outras E já lives. que botou o ponto final nisso aí, desse recado para o Eliseu que está assistindo, com certeza, ou vai assistir. Meu irmão, em nome de Jesus, eu brinquei com ele quando eu cheguei lá no gabinete, que ele é bem pequenininho, não sabia que é tão pequenininho. Eu falei, tu não tem nem tamanho para brigar. Deixa eu falar uma coisa. Meu irmão, vamos parar com essa bobeira, já deu. Em nome de Jesus. Nem comigo, nem mais com ninguém. Pregue. Você não é mestre da palavra, você não é doutor da lei. A palavra é suficiente. Pregue a palavra. Só isso. A única discordância que eu tive de você é quando você chamou Priscila Alcântara, sei o que, filha do diabo. E você falou que não retira a palavra. A única coisa que eu discordei é que existe filho pródigo. Pessoas que se desviaram. Pessoas que precisam voltar. Chamando de filha do diabo, não é uma proposta ideal para ele retornar para a casa do Senhor. Pelo contrário. É uma prisão na mente dele para dizer, eu voltar para isso aí e não volto nunca. Então, nós temos que ser a atração do evangelho para eles retornarem para a presença de Deus. Não uma condenação, e ainda que fosse. E ainda que fosse. Não pode voltar onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se cair, não ficarás postado, lembra de onde caíste, arrependa, volta a fazer as primeiras obras. O justo cairá 7 vezes, mas todas as vezes o Senhor colocará de pé. Seu pecado pode estar vermelho como sangue escarlate, eu não coloco o alvo como a neve. Eu tenho que abrir a Bíblia. Mas o pouquinho eu sei, e o pouquinho que eu sei, todo momento mostra que ele levanta o caído, ele está de volta o perdido. Cadê a ovelha que se perdeu e deixa 99 para ir atrás de uma? Não é filha do diabo, não. É uma filha de Deus perdida que precisa voltar para a casa do pai. Quando voltar, vai ter festa. E eu não vou ser o irmão mais velho que vou ficar trucando porque voltou, não. Eu vou fazer a festa junto com ele que está voltando para Jesus. Porque o meu alvo é trazer de volta os que se perderam e ganhar os que nunca foram. E tomar cuidado com aqueles que acham que são.